Olá, pessoal! Avançando então no nosso terceiro módulo do curso de Ética para a prova da OAB, vamos falar um pouquinho então hoje sobre os advogados infratores. Advogados infratores, mas normalmente não é adolescente infrator? Não, hoje a gente vai falar de advogado infrator mesmo, certo? Bom, para começar então, vamos ver um pouquinho esse exemplo aqui. Uma manchete de um jornal que diz o seguinte: advogados são suspensos pela OAB por captação indevida de clientes em meio à tragédia no Rio Doce. A conduta reprovada dos advogados ocorreu quando os colatinenses começaram a sofrer com o desabastecimento de água decorrente da lama de rejeito de minério que atingiu o Rio Doce. Bom, aquela tragédia conhecida, né, que afetou várias cidades, e aí a notícia então está falando desses advogados suspensos pela OAB. Bom, o que a gente tem aqui, então, na verdade, não trata-se, a princípio, de nenhum crime, né? E mesmo assim é um ato sancionado pela OAB. Mas quais, então, seriam esses atos? Se não são necessariamente atos criminosos, quais são os atos puníveis? O que uma sanção da OAB, então, pode causar na vida de um profissional? Essa é a pergunta que fica. A primeira coisa, então, que a gente tem que ter em mente é que a gente está falando, para aqueles que gostam de acompanhar pelo código, das determinações do artigo 34 do Estatuto da OAB, certo? Esse artigo, então, vão ter 29 incisos especificando o rol de condutas vedadas para o advogado, né? Então, especificamente para essa profissão. A primeira questão aqui, então, é que esse artigo, ele responde ao princípio da taxatividade, ou seja, somente essas condutas previstas nesse artigo que vão poder ser, então, punidas pela OAB, né? A gente tem que aqui emprestar um pouco aquilo que o processo, o direito penal e o processo penal nos ensinam. E, da mesma forma, também, o princípio da legalidade. Quer dizer, não pode haver, então, uma sanção por um ato que não estava previsto em lei, né? O básico que se espera. Além disso, essas sanções, que depois a gente vai ver, então, quais são e de que forma acontecem, elas ficam protegidas da publicidade. Quer dizer, quem é que fica sabendo, no final das contas, que esses advogados, por exemplo, foram suspensos, né? A publicidade, então, ela é vedada até o trânsito, ou seja, até a condenação definitiva da decisão que determinou a sanção. Após o trânsito, quando, então, há a condenação definitiva, a publicidade ela já não é mais uma proteção, mas ela continua sendo para aqueles fatos puníveis com censura. Então, só a censura que não poderá ser publicizável, né? Quer dizer, a censura continua sendo protegida. Porque a censura, então, acaba sendo uma sanção mais leve, né? Então, não entende-se que, na verdade, até pelos fatos que vão gerar a censura serem fatos mais leves, não poderiam, então, ser publicizáveis, certo? Além disso, existem algumas questões quase que, a gente diria assim, um pouco processuais das sanções da OAB. A gente vai falar aqui de 3, então. As atenuantes, a prescrição e a reabilitação. As atenuantes, então, elas estão previstas e elas vão auxiliar o próprio órgão de decisão, né? No caso, o conselho que vai decidir sobre a censura, sobre as sanções, desculpa. Então, elas vão auxiliar esse conselho na decisão de algumas questões, como, por exemplo, no momento de decidir sobre a acumulação da multa. Depois a gente vai ver que é possível, então, acumular multa com a sanção, o tempo de suspensão. O advogado suspenso vai estar suspenso por um tempo, então esse tempo de suspensão também vai ser auxiliado pela atenuante, né? Atenuante que vai auxiliar o juiz a pensar sobre isso, suspensão, e o valor da multa. Também tem um patamar mínimo e máximo dessa multa, e aí a decisão do juiz se baseia, então, nessas atenuantes. Quais são, então, essas atenuantes? A gente tem aqui, vou colocar aqui para vocês, a atuação do advogado
de forma, digamos assim, pró-OAB, desculpa, então um advogado que atuou de forma, enfim, presente na OAB ou de alguma forma tinha alguma uma atuação no momento atuação das prerrogativas dos advogados. Além disso, tratar-se da primeira punição, então isso também é visto como uma atenuante, e advogado que prestou serviços relevantes à advocacia. Bom, isso aqui, claro, que é bem amplo, né? O que é um serviço relevante à advocacia. Mas, assim, então, na verdade, as atenuantes acabam possibilitando que o juiz fundamente em alguma dessas questões, mas, né, tem um poder de discricionalidade bastante amplo. Certo? Mas em quanto tempo o Conselho da OAB pode demorar até aplicar essa sanção? Bom, então a gente vai ver que a prescrição ela vai acontecer 5 anos da data do fato, né? Aqui conta, então, da data do fato, ou da data... da data do fato. Ou em 3 anos, mas aí somente nos casos em que o processo ficou paralisado sem nenhuma justificativa. E aí, nesse caso, a pessoa, o juiz, né, na verdade não é um juiz, é um conselheiro da OAB, do tribunal, enfim, que for ver, se deu conta que esse processo está 3 anos parado, ele vai poder, então, determinar um arquivamento de ofício. Mas existem algumas causas interruptivas da prescrição, assim como na prescrição do processo normal, que estão determinadas no Código da OAB e que são, no caso, 2. A instauração de processo disciplinar, então, a partir dessa data, esses 5 anos são interrompidos e passa a se contar 5 anos de novo, né, da mesma forma como se conta a prescrição normal, e a decisão condenatória. Então, a partir do momento em que há uma decisão condenatória, no mesmo sentido também, há uma interrupção, passa-se a contar, então, 5 anos a partir daí. Por fim, a gente tem também a questão da reabilitação. A gente pode lembrar, então, que depois que o advogado sofrer essa sanção, né, independente de qual delas, após 1 ano e mais, sendo provado o bom comportamento do advogado, então que não houveram novas enfim, sanções ou problemas com a OAB, de qualquer forma, esse bom comportamento também é amplo, então meio que pode ser qualquer coisa. E nos casos em que em que o fato punível também é um crime, também é necessário a reabilitação criminal. Cumpridos esses requisitos, então, a gente tem a possibilidade do advogado provar a sua reabilitação, né? E nesse caso, retirar do seu processo, do seu assentamento de inscrição na OAB, o fato que foi punido, certo? Bom, então existem quais são, né, as penas, vamos dizer assim, as sanções. A gente tem 3 tipos, que são, então, do menos grave ao mais grave, num processo de... ficando mais grave, né? Então, primeiro começa com uma censura, depois a gente tem uma suspensão e, por fim, a exclusão do advogado do quadro de inscritos da OAB. Então, essa certa gradação. Isso pode, de alguma forma, nos ajudar a pensar qual sanção serve para cada conduta, no sentido de que condutas mais leves terão sanções mais leves, né? Óbvio, é uma questão bem de, enfim, lógica mesmo. Mas aqui é bom a gente prestar bastante atenção, porque nem sempre a OAB tem a mesma lógica de pensamento que nós, quando se refere, então, à gravidade das condutas. Vamos pensar um exemplo aqui. Imaginando, então, que um advogado... ele assinou uma petição que ele não realizou, né? Ele assinou lá dizendo que ele tinha realizado aquela sanção, mas na verdade ele não realizou. Ele, de certa forma, mentiu, né? De outro lado, a gente tem um outro advogado que foi considerado moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. 2 ações aqui que são, enfim, garanto para vocês, a gente vai ver, são puníveis pelo Estatuto do Advogado. De um lado, a gente tem um fato que, assim, dependendo do caso, a gente até poderia falar em crime de falsidade, né?
falsidade ideológica a partir do momento em que esse advogado está assinando algo que ele está falsificando de alguma forma. Claro, ele não está falsificando uma assinatura, mas ele está assinando algo que ele não fez, né? Então, óbvio que isso depende muito do caso e da situação, do que isso gera, né, no fato concreto, mas a gente poderia estar falando um crime, poderia até falar de um crime de falsidade ideológica lá do 299 do Código Penal. Por outro lado, a gente tem um fato que, na verdade, trazendo para o bom português, não trata-se apenas de uma inadequação moral. Porque inidôneo é inadequado. Então, é isso, é alguém que, de alguma forma, atua de forma inadequada moralmente. Bom, o que vocês imaginam, então, que é punido para cada um desses dois fatos? Pois é, a OAB entende que esse primeiro fato ele é punido apenas com censura. Ou seja, a punição mais leve possível. Enquanto que a inadequação moral, ela é punida pela forma mais grave, ou seja, exclusão. Certo? E isso pode parecer um pouco, enfim, não é tão lógico para todo mundo, para alguns talvez sejam, né? Quem considera, então, que a inadequação moral é realmente algo muito grave. Mas, enfim, então só para a gente ter atenção quando se fala desses fatos, que nem sempre é o que a gente imagina que seja. Mas, então, vamos ao que interessa, quais são, de fato, os fatos puníveis com censura. São 17, e parece bastante, mas, meu Deus, como é que eu vou decorar tudo isso? Calma, a OAB não costuma, claro que não tem como eu garantir para vocês, mas não é um costume cobrar exatamente que o candidato decore quais fatos são puníveis com censura ou não, ou, né, enfim, com as outras sanções. Mas o que acontece é que alguns, eles são mais cobrados, vamos dizer assim, são mais óbvios até. E são esses que eu vou dar, então, um pouco de atenção, certo? A gente vai falar de todos e os que forem mais importantes eu vou dar uma atençãozinha maior, tá? Então, começando aqui com aquele advogado, então, que exerce a profissão impedido de fazer, né? Ou que facilita alguém por algum meio, também que exercite a profissão não estando inscrito ou impedido. Sociedade que está fora das normas, né? Sociedade profissional fora das normas estabelecidas pela lei, tranquilo. O agenciador de causas, que acaba participando dos honorários e agenciando causas para outros advogados, punido com censura. Aqui, angariar ou captar causas, né? Eu botei aqui angariar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Aqui foi o fato que levou à punição daqueles advogados que a gente falou lá no início, lembram? Porque isso é uma coisa, depois a gente vai ver quando falar em publicidade um pouco também, é algo bastante, enfim, condenado pela OAB. Assinar qualquer escrito ou petição que não fez, conforme a gente já viu, ou que não tenha colaborado. Advogar contra a literal disposição da lei, presumindo-se boa-fé. Isso aqui é importante, porque isso já caiu algumas vezes, e por isso dá uma atençãozinha. Então, aqui, o que diz a lei? É proibido advogar contra a literal disposição da lei. Bom, mas até isso é muito amplo, né? E muitos advogados, de alguma forma, advogam contra a disposição da lei porque acreditam que a lei, de alguma forma, está errada. Então, presume-se a boa-fé, e aí não é punido, se o fundamento do pedido está baseado na inconstitucionalidade ou na injustiça da lei. Então, nesses casos, não tem problema. Então, a OAB já fez várias questões, por exemplo, dizendo que o advogado, em alguma petição, né, enfim, fundamentou na não aplicabilidade de algum preceito de lei, fundamentando na inconstitucionalidade ou na injustiça. Bom, isso, de alguma forma, não é advogar contra a literal disposição. Então, não é punido com censura, certo? Além disso, violar sigilo, aquilo que a gente já falou, que é proibido. Entender-se com a outra parte sem seu advogado, isso aqui também vou dar uma atençãozinha, porque já apareceu algumas vezes também. Por exemplo, quando o advogado pretende fazer uma conciliação, né, o advogado de uma parte, e ele vai lá e contata o outro cliente, mas sem o acompanhamento do advogado do cliente. Bom, isso não pode, e isso é sim punido com censura. Além disso, deixa eu tirar aqui para a gente ver as próximas.
prejudicar interesse que é do seu patrocínio, aqui patrocínio que significa interesse do próprio cliente, que o advogado está advogando, né, por ele, então importante. Além disso, acarretar alguma nulidade em algum processo por sua culpa, abandonar a causa sem justo motivo antes daqueles 10 dias da renúncia. Lembram que a gente falou sobre isso algumas vezes já, então os 10 dias da renúncia é importante. Recusar-se sem motivo a atuar como defensor público, aqui isso também já caiu algumas vezes. Naqueles casos em que a comarca não possui defensor público e chama-se um advogado dativo, que por alguma razão está naquele momento, na hora da audiência, e esse advogado se recusa, dizendo que, enfim, não quer trabalhar porque, sei lá, alguma razão, mas não tem motivo. Claro que se ele tiver um motivo, aí é possível que isso não seja punível, mas sem motivo ele não pode, ele é obrigado, então, a atuar nesses casos, até porque ele vai receber por isso, né? Além disso, publicações desnecessárias na imprensa, casos desnecessárias e habituais, né? Aquele advogado que está sempre na imprensa falando sobre algum assunto, que fale sobre alguma causa, bom, isso também não é visto com bons olhos pela OAB. Deturpar o teor da lei a fim de confundir o juiz da causa, fazer em nome do constituinte, ou seja, em nome do seu cliente, a imputação de um crime a terceiro e sem autorização dele, então isso ele também não pode, e por fim, então, deixar de cumprir no prazo estabelecido determinada ordem de algum órgão judiciário. Claro que nesses casos ele tem que ter sido devidamente notificado, certo? Ainda algumas coisas, só para a gente não se esquecer. O estagiário que atua fora do que pode, ele também é punido com sanção. Então, estagiário que atua mais do que ele está permitido, né, excedente mais do que pode. Além disso, a censura ela tem um caráter residual, então aqueles outros fatos que são proibidos pela lei, mas que não estão aqui e nem em outro e nem punidos com as outras sanções que a gente vai ver, são punidos com censura. Então, a censura ela serve para esses demais casos não previstos. Mas, claro, não previstos no artigo 34, mas previstos de forma implícita na lei, né? Como eu falei, existe o princípio da taxatividade, da legalidade, então não pode simplesmente a OAB achar que uma conduta é inadequada sem que isso seja previsto. E a censura poderá ser convertida em advertência apenas, que é uma censura ainda mais leve, que é uma sanção ainda mais leve. E nesse caso, acontecerá então havendo alguma atenuante em que o juiz poderá se basear, conforme a gente já tinha conversado antes, certo? Bom, então era isso. A gente continua então na próxima aula, falando ainda sobre essas questões de sanções. Valeu, pessoal, até a próxima.